Boa noite, meus queridos. Sejam bem-vindos na nossa live da noite de hoje. Felizes aqui estamos, mais uma vez, uma luz ao longe, felizes, alegres, uma boa noite maravilhosa, ouvindo essa música do Anjo Ismael, que tanto nos ajuda, sendo nosso mentor do nosso querido Brasil. Uma boa noite bem grande no coração de cada um de vocês, que possamos nos unir cada vez mais. Que Deus abençoe vocês todos. Um beijo no coração. Se eu pudesse, eu mandava os coraçãozinhos para todo mundo, mas receba o meu sentimento. Sintam meu sentimento de amor, de alegria, agradecendo ao nosso querido Ismael, nosso anjo Ismael. Muita paz a todos, que Deus abençoe a todos. Da humanidade, que Deus abençoe. Hoje nós vamos ter essa primeira parte, não é? Para nós mantermos nossa vibração de amor, mantermos nossa força, nossa coragem, ligados sempre ao Pai Maior. E depois nós vamos ter o nosso estudo da mediunidade. Implantando o Evangelho do Senhor, nosso grande construtor, nosso querido mentor, com a semente do amor. Que Deus abençoe a todos, meus queridos irmãos. Uma paz imensa no coração de cada um. Que Deus ampare a cada um, que possamos continuar firmes, elevando o pensamento ao alto e agradecendo a Francisco de Assis por essa prece, essa oração maravilhosa. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Vem, irmão, conhecer o lar da redenção.
Mãos à obra, o tempo já chegou. Caridade é luz que Deus plantou. É o amor envolvendo o lar da redenção. Vejo a luz penetrando em seu coração. É Jesus que nos guia ao caminho da luz. Os enfermos Ele assim conduz. Depois da dor, sempre é luz. É o amor, minha gente. É o amor envolvendo o lar da redenção. Vejo a luz penetrando em seu coração. São espíritos trabalhando para a dor subir, e nos olhos dos irmãos fluir bondade, amor e o bem seguir. É o amor envolvendo o lar da redenção. Vejo a luz penetrando em seu coração. Vem, irmão, fazer o quê? Conhecer o lar da redenção. Mãos à obra, o tempo já chegou. Caridade é luz que Deus plantou. Que Deus abençoe a cada um, que possamos estar felizes nesta noite, segunda-feira, esta noite maravilhosa do ano 2021, onde muitos de nós não sabíamos que estaríamos aqui, encarnados, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos tentando contribuir conosco mesmo, primeiramente, e com o nosso próximo, mas tem gente que faz o inverso. Primeiro com os próximos, depois, no aprendizado de ajuda ao próximo, consegue se autoajudar. Não precisa ser de dentro para fora os ensinamentos, o aprendizado. Pode ser, não tenha dúvida, Ana. Ana Aquino, que bom, é tão bom lhe ver sempre aqui. Pode ser de fora para dentro, porque é mais facilitador. Tem pessoas que sentem muito mais fácil quando eu estou na labuta, quando eu estou tentando fazer algo por alguém, quando eu estou ocupando as minhas mãos, ocupando a minha mente para fazer algo para alguém, eu começo a me sentir mais útil, eu começo a sentir algo diferente, eu começo a melhorar, não é? A minha maneira de ser, eu começo a verificar que as pessoas, elas têm também problemas, e os problemas são maiores do que os meus, não é, meus irmãos? E aí eu vou atingindo o meu interior, eu vou começando a voltar devagarinho, porque o tempo, olha o relógio aí, o tempo não para. A nossa vida é uma transição. O tempo olha, o que eu fiz há pouco tempo atrás não volta mais.
pode até voltar para o novo aprendizado, porque muitas vezes eu me safei no passado de determinadas situações e preciso retomar aquela situação para eu fazer melhor, para eu me reeducar, não é? Então o tempo, ele é ao nosso favor. E aí eu pergunto, e o seu tempo qual é? Porque cada um de nós estamos num tempo diferente. Precisamos hoje analisar qual é o meu tempo, qual é o seu tempo, não é? Aí está a chamada. A chamada está nesse momento. Nós estamos no tempo. Jesus nos falava que cada um tem o seu tempo. Ele olhava para Zaqueu e via o tempo de Zaqueu. Olhava para Maria Magdala e via o tempo de Magdala. Olhava para Mateus e via o tempo de Mateus. Olhava para a mulher adúltera e via o tempo dela. Mas ele via também os pontos de luz, que estava no momento, os dois lados da moeda. Nós estamos muitas vezes no tempo que não enxergamos bem, que achamos que aquela dor que eu estou sentindo, aquele sofrimento, aquela calúnia, ela vai ser eterna, mas não existe nada eterno. Joana de Ângeles nos fala no livro Plenitude que tudo é o tempo vai passando, eu vou aprendendo que é impermanente e não permanente. A dor é impermanente, o sofrimento é permanente, a felicidade também é impermanente. Nós precisamos meditar sobre essa transitoriedade, porque o problema, ele vem, mas ele vai embora e depois volta e não fica. Então é preciso que nós saibamos lidar com o nosso tempo agora. Porque as coisas passam, as situações passam, os sofrimentos, eles vão embora. Mas a verdadeira alegria de estar com Deus, de ter esse intercâmbio com Deus, é eterno, meus irmãos. Não é permanente o sofrimento, não é permanente a dor, não é permanente aquela calúnia, porque o tempo, a filha do tempo é a verdade, não é a mentira, é a verdade. Então, na maioria das vezes, nós nos preocupamos tanto com esse tempo, com esse momento que eu passo, com essas situações. Nós estamos, às vezes, impacientes, querendo que as situações terminem logo, né? Que esse relógio passe logo, essa situação que eu estou vivendo, ela passe logo. Não tem chá de camomila, não tem as unhas que a gente rói, não tem jeito, não tem Rivotril, não tem as noites acordadas e não resolvem. Porque nós queremos que passe logo. E sabemos que o tempo são ciclos, não é? São ciclos necessários para a nossa vida. Quando nós estamos bem, nós adoramos a vitória. Mas quando nós estamos naquele tempo de tristeza, de sofrimento, nós estamos, às vezes, derrotados, né? Nos sentindo derrotados, perdidos, falidos. Gente, eu procurei no Eclesiástico, eu dei uma lidinha hoje no Eclesiástico, capítulo 3, versículo de 1 a 8. Olha, gente, abre o Eclesiástico e verifica que tem dizendo que tem tempo para tudo debaixo do céu. Olha, gente, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que a gente plantou, há tempo de derribar e há tempo de construir, de edificar. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de pantear, há tempo de saltar alegrias, há tempo de espalhar pedras, mas há tempo de juntar pedras. Há tempo de guardar, há tempo de jogar fora, há tempo de rasgar, há tempo de coser. Há tempo de calçar, mas há tempo de amar, de aborrecer, de guerrear, há tempo de paz. E esses anúncios
soam muitas vezes nos nossos ouvidos, nas nossas vidas, e passa por despercebido. Porque quando nós estamos nas tristezas, nas situações mais difíceis, a gente não sabe lidar com esse tempo e a gente nem conhece qual é o tempo que eu estou. Precisa se olhar e ver qual é o meu tempo. Muitas vezes o meu tempo é negativo, ele está negativo, porque eu não aceito aquela perda. E aí eu nego aquela perda. Eu nego que aquela pessoa foi embora, eu não aceito, eu entro no estado de luto, que às vezes eu preciso entrar. Eu sonho aquela pessoa viva e quando acordo eu choro de novo, vou chorando, aquela perda, e vai chegar um momento no segundo estágio, que aí não é mais o tempo negativo, o tempo da negatividade, é o tempo da consciência, do sentimento de consciência. É o tempo em que eu desperto, eu digo assim, não é que ele foi embora mesmo, não é que eu perdi o meu emprego mesmo, não é que eu me separei, não é que meu filho foi embora, que minha filha, mas que um dia eu vou, aí vem o conforto. Então é preciso eu saber qual é o meu tempo e o tempo do irmão que está convivendo comigo, que está me relacionando ou relacionando comigo. Muitas vezes alguém me maltrata e às vezes o que a pessoa diz é verdade. Eu fico chateada, eu fico cabisbaixa, mas é a verdade. O que é que eu posso fazer? Eu tenho que engolir. Mas às vezes a calúnia é horrível. A pessoa levanta uma calúnia, não é verdade o que ele está dizendo ou o que ela está dizendo de mim. Mas às vezes temos que ter um exercício de sabedoria para verificar que se o tempo ele é transitório, o tempo daquela pessoa é também transitória. E o tempo dela é de calúnia, o tempo dela é de cinismo, o tempo dela é de prejudicar, é de ver o outro agoniado, sofrendo. Então o que é que eu devo fazer? Se eu começo a analisar o meu tempo, se eu começo a verificar que eu preciso, na realidade, de analisar esse tempo, de não jogar fora o meu tempo, porque o meu tempo, ele é importante. O que é que eu devo fazer? Como eu devo fazer o quê na hora? Silenciar. Porque eu não sei o que é que eu devo dizer. Porque muitas vezes quando eu agrido também, quando eu revido, quando eu falo algo, quando eu me aborreço, vem um eco de ruídos que muita gente está ao redor, muitas pessoas estão ao redor e não sabia do problema e fica sabendo pela minha própria linguagem, porque eu expus, eu não soube deixar passar aquele momento. Então, naquele momento do tempo, precisamos analisar, porque o silêncio dá um significado, como diz Joana de Anjos, do que está acontecendo. Eu tenho que primeiro olhar de longe, de uma visão macro, de que momento eu estou, de transitoriedade eu estou, para que eu possa saber lidar. Veja, a sabedoria, os sábios, eles aprendem com as experiências dos outros, mas o homem comum aprende com sua própria experiência e muitas vezes tem que repetir várias vezes. E no último estágio é que ele vai muitas vezes aprender, reparando aquilo que ele não soube lidar. Então, o tempo da pessoa é um, o meu é outro, né? De cada um tem o seu tempo, e eu preciso analisar que tipo de momento eu estou, qual é o meu tempo, e se esse meu tempo ele tem que ser diferenciado para que eu possa sair bem, eu silencio. E depois, quando as irritações se acalmam, quando é aquele impulso de cólera, porque o tempo do colérico é um, o tempo da pessoa pacífica é outro. Então, quando Joana de Ângeles fala que o silêncio é fundamental, mas é um silêncio dinâmico, não é um silêncio, não é uma resignação que as pessoas vão me fazer de escravos, porque escravo só de Deus, segundo um amigo espiritual, minha querida, escrava só de Deus.
Você pode ser serva. Servir, estamos sempre de mãos abertas para servir. Mas escravos, que não existe mais. É contra a lei escravizar alguém. Então você pode, em um outro momento, no momento você silencia, mas no momento em que aquela pessoa, que o tempo dela é de irritabilidade, de agressividade, de violência, quando ela se acalma, você vai junto e dialoga. Porque o tempo dela, ela tem que aprender a também reconstruir. Porque de tanto você se safar, de tantas pessoas aceitarem você se safando, você deixando para lá, né? E quem quiser que me aguente, e você encarna e reencarna, repetindo várias vezes, vai chegar um momento em que o seu tempo é de tanta escassez, é de tantas dificuldades, de tamanhas dificuldades que você construiu, de que eu construí, né? Que se faz necessário passar por essa rotatividade, por esse novo aprendizado, para você aprender a lidar com um tempo melhor na sua vida. Então, Joana de Ângeles, ela nos fala tão bem, nos mostrando que esse silêncio tão fundamental que nos dá uma oportunidade de nós nos analisarmos. Por que eu estou passando por isso, né? Por que essa atitude veio até a mim? De que modo eu posso lidar com essa situação? Que estratégia eu devo utilizar? Porque eu tenho que buscar um diagnóstico. Porque o tempo que eu estou passando hoje tem um significado. E nada acontece conosco sem um significado maior. Então, quando Jesus olhou os pontos de luzes daquelas pessoas que tanto nós olhamos os pontos negativos, ele olhou o tempo de cada um e disse não, ele alcançou o tempo interior e disse assim, eu vou ensinar, vamos dizer, na mulher adúltera, eu vou ensinar os fariseus, os sacerdotes, eu vou ensinar os homens, as pessoas ali que acostumavam a apedrejar, acostumavam a apontar, porque o tempo era de apontar, o tempo era de criticar, o tempo era de matar. Mas eu vou mostrar a eles como é importante o silêncio, a autoanálise, no tempo de cada um. Então foi quando ele, escrevendo silenciosamente, sem gesticular, nem a linguagem verbal, nem a linguagem telepática que ele podia ter feito, nem nenhum fenômeno parapsicológico, medianímico, que ele não era médio, porque ele era o médio de Deus, ele já era o próprio, não é? Inspiração completa, podia fazer qualquer coisa ali, mas ele fez com que o outro, veja a sabedoria dos sábios, daqueles que têm a capacidade de enxergar diferenciado, meus irmãos, o tempo de cada um. E fez com que cada um ali se autoanalisasse, dissesse, não, o meu tempo não é mais de jogar a pedra, porque eu tenho que primeiro jogar pedra em mim, porque eu sou um pecador, e não jogar pedra nela. E aí ele disse, eu não vou também te condenar, eu não vou jogar pedra, eu não vou agredi-la, mas você tem um ponto de luz que você pode resgatar. Então, meus irmãos, existe no Evangelho um ponto que eu abri para hoje, para cada um de nós lermos após a aula da mediunidade, tá certo, gente? Após a nossa live do Evangelho e também a outra que nós vamos ter o curso de mediunidade. Mas é o capítulo 24, não ponhais a cadeia debaixo do alqueire. O item 1, a cadeia sobre o alqueire, porque fala Jesus por parábolas. Por que ele dizia isso? Porque quando você já tem esse significado do que você já alcançou, o que é que você vai fazer?
Você vai deixar que esse ponto de luz seja visto pelas pessoas. Foi o que Gandhi fez. Ele não agrediu os ingleses que estavam agredindo o seu país, o seu povo. Ele silenciou. E a resposta, quando eu não toco fogo, quando eu não aciono a gasolina para que o outro acenda mais ainda o fogaréu, quando eu coloco água, quando eu amanso, as pessoas se desarmam. E aí o ponto de luz se faz presente, porque uma cidade sobre uma montanha, ela não pode se esconder. Então, quando você é luz, quando você já consegue ser esse ponto de luz, você não vai colocar embaixo da mesa a sua luz, não é? A sua luz, ela tem que resplandecer, ela tem que se contagiar, ela tem que contagiar. Lembra de quando a gente era criança, gente? Para finalizar. Quando a gente brigava com os irmãos, né? Que os irmãos começavam a tentar, e atentava você por debaixo da mesa, empurrava, e dava beliscão e não sei o quê. E aí você já não aguentava mais. Quando você agredia, o irmão revidava, a mãe chegava. E o que era que acontecia? Quem era que ia de castigo? Quem agrediu, não é? Porque aquele que ficava o tempo todo escondido, gente, atiçando, não é como diz a coisa, as pessoas não querem ver, a maioria não quer ver você em paz. Ah, não, eu tenho meu brio, eu tenho meu orgulho, eu não aceitaria. Como é que você é tão pacífica, tão calma? Que é isso? Então observa, se você não agredia quando era criança e você levava a culpa, porque no momento a mãe via você agredindo. Eu me lembrei de um filme que era Esqueceram de Mim, não é? Não tem isso. O pobre coitado era o bode expiatório da casa. Aquele mais velho fazia coisas que não devia com ele, abusava. Na hora que ele ia revidar, ele levava a culpa e era repreendido, gente. Então, não adianta nós entrarmos no mesmo diapasão do tempo do outro, porque cada um de nós temos o nosso tempo. E esse tempo tem que ser muito bem elaborado para nunca mais podermos deixar para amanhã, não nos acomodar, porque esperar não é acomodar. Esperar com dinamismo, tá certo? É você não se acomodar. Então você tem uma coisa maravilhosa, finalizando, que é você poder dialogar com Deus diariamente, frequentemente. Você dizer, meu Deus, eu tenho isso. Ele já sabe o que você tem. Mas é preciso que você se confesse a Deus. Veja, quando você externaliza, eu continuo fazendo isso. Eu continuo sendo assim. Meu Deus, me ajude. Eu continuo sem paciência. Eu continuo sendo irritado. Eu continuo sendo agressivo. Eu continuo... Então você me ajude. Então esse tempo com Deus vai fortalecer os seus laços e vai lhe trazer um bem-estar tão grande que vai fazer com que você passe daquele tempo tão ruim, não é? Daquele tempo triste, daquele tempo agressivo, daquele tempo de guerra para o tempo de paz, o tempo onde você vai poder contagiar as pessoas e vai poder se autocontagiar, porque existe alguém que acredita em nós. Nunca deixou de acreditar. Jesus acredita em nós. Deus acredita em nós. Sabe que nós temos pontos de luzes, que é preciso, né? Diante das nossas dificuldades, das nossas, dos tempos ruins que nós temos, passar a tornar-se esse tempo um aprendizado para a nossa evolução espiritual. Então vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigada, Mestre, pela ajuda que Tu nos deste na noite de hoje, pela paz que invade os nossos corações, que faz com que cada um de nós
elevemos o nosso pensamento a Ti e que possamos enxergar do alto da montanha, no topo da montanha, e verificar que tudo isso que é transitório, Senhor, no mundo material, eu consigo vencer e ultrapassar o tempo difícil que eu estou passando nesse momento. Que todas essas situações que invadem o meu ser, que ora eu estou no tempo de sofrimento, de dor, possa servir de grande valia para que eu silencie e mantenha um diálogo contigo, Senhor. Certos de que Tu não nos abandona e de que neste momento, Senhor, Tu espalha o Teu sentimento, a Tua luz, o Teu amor sobre todos os nossos irmãos que se encontram necessitados neste momento. Ampare e protege-os. Dai a força necessária para que eles compreendam que nenhum sofrimento é eterno, que tudo passa e que esse também é um momento que irá passar. Que eles tenham sabedoria, que aprendam as lições que nos são postas para nós, porque nós no passado não conseguimos lidar com aquele tempo que teve que repetir, talvez de uma forma diferenciada, mas que seja de grande valia para nosso processo educacional de evolução. Que as Tuas bênçãos de luzes, o Teu amor infinito, espalhe sobre todo o nosso planeta, sobre todos os nossos irmãos, neste momento, nos hospitais, nas penitenciárias, em todo lugar, nos asilos, nas ruas, nas marquises, nos lares de todos irmãos que estão nesta live, que possam eles receberem o bálsamo de que a cura virá, dependendo também do nosso ímpeto de vontade de alcançar dias melhores no momento dessa espera dinâmica, porque o tempo é ao nosso favor quando nós aprendemos a amar. Que Deus abençoe a todos, que possa Jesus penetrar no seu lar, meu irmão, minha irmã. Hoje, agora e sempre, nós vamos dar uma parada, terminar a live e entrar agora com o curso da mediunidade, que é maravilhoso para cada um de nós. Que assim seja, meus irmãos. Até já, até amanhã e até já.